Montar um PC hoje em dia tá bem paia, digamos assim. Isso porque hoje em dia o preço dos componentes vem aumentando muito, principalmente em relação às memórias RAM. E comprar um PC já pronto no valor de 3 ou até mesmo 4 mil reais é um certo risco, já que no final das contas, com esse mesmo valor, você poderia montar um PC bem melhor. Então no vídeo de hoje eu decidi trazer duas configurações de PC, um com Ryzen e outro com Intel, para você poder montar até os 3 ou 4 mil reais. Sem mais enrolação, vambora! Só lembrando que todos os links estarão aqui na descrição, e hoje a quantidade de links de lojas diferentes vai ser um pouco maior, mas é para poder você conseguir analisar os preços e comprar o mais barato possível. Vamos lá, vai funcionar da seguinte forma: eu vou citar primeiro as peças mais importantes, como processador, placa-mãe, placa de vídeo e etc. E depois eu vou citar as outras peças que eu chamo de peças secundárias, como memória RAM, fonte, gabinete, etc. E no final eu vou falar quanto vai custar tudo isso. Começando aqui pelo PC com as configurações da Intel. E processador, a gente tem aqui duas opções, sendo nesse caso um i3 12100 e um i5 12400F. O i3, embora seja meio inferior ao i5, em compensação ele é mais barato. Ele tem 4 núcleos, 8 threads, chegando a uma velocidade máxima de 4.30 GHz, além de 12 MB de cache. Por outro lado, o i5 é um pouco mais caro, porém ele também não tem gráfico integrado. Só que ele já tem 6 núcleos, 2 threads, com uma rápida diferença de clock, nesse caso aqui aumentando de 4.3 para 4.4 GHz, e tendo 18 MB de cache. Eu decidi pôr esses dois processadores por conta de um simples detalhe: preço. O i3 está custando por volta de 690 e o i5 por volta dos 750 reais, por aí. Se você pegar uma promoção boa, ele vai sair na faixa dos 700 reais ou até mesmo 650 reais, algum dos dois. E aqui vai meu conselho: se você quer um PC tranquilinho para tarefa básica e trabalhar ou só estudar, pega o i3 mesmo, já que se você quiser um PC para jogar e lidar com tarefas mais pesadas, vai precisar de um processador melhor, e nesse caso você vai ter que pegar o i5, mas atenção, se pegar o i5 você vai ter que pegar também uma placa de vídeo, porque como eu falei, não tem gráfico integrado nesse processador. Agora chegando na placa-mãe, a gente tem aqui um H610M, mais especificamente a Gigabyte H610M HV3. Ela é uma das melhores placas que eu encontrei para montar um PC, sendo a mais baratinha que eu vi, custa em torno de 664 reais, e é uma boa placa-mãe micro ATX. Ela tem um socket LGA 1700, ou seja, vai lidar com o i3 ou o i5 até a 14ª geração. Tem dois slots de memória RAM DDR4, com suporte para até 3200 MHz de frequência e suportando também até 32 GB em cada slot. Além disso, ela tem conexão PCI Express x16 4.0 e outra entrada 3.0 x1. Então ela vai suportar a placa gráfica. Tem uma entrada M2 e 4 entradas SATA, além de conexão HDMI e VGA. Agora falando de placa gráfica, a gente tem aqui a RX 580 de 8 GB. Ela já é uma placa gráfica que, apesar de ser antiga, é uma boa GPU, vai dar conta de jogos em resolução Full HD, e além de ser barata, ela vai rodar aí jogos a 60 FPS. Obviamente não vai ser todo jogo. Ela tá custando em torno de seus 700 reais por aí, porém se você quiser investir mais ainda na placa gráfica, temos aqui a RX 6600 de 8 GB também. Ela tá custando por volta de 1.800 reais e já vai rodar mais coisas, tendo capacidade de rodar em alguns jogos aí em 1440p, o que eu não recomendo para você rodar os jogos nessa resolução, porém eu acredito que ela seja uma ótima placa gráfica, principalmente se você quiser gastar menos de 2.000 reais. Mas agora eu ainda não vou falar sobre as outras peças, como memória RAM, fonte, etc. Então a gente vai primeiramente ver as configurações do PC com Ryzen. Nessa outra configuração a gente já tem aqui um Ryzen 5 5500, que já é um bom processador, tendo em vista o seu preço. Aqui a gente já tem 6 núcleos, 12 threads, alcançando um clock de até 4.2 GHz e tendo até 16 MB de cache. O único problema é que ele não tem gráfico integrado, isso aí já é meio comum. Ao menos em compensação, ele é um bom processador e ainda por cima é barato, né, custando em volta de 550 reais. De placa-mãe, dessa vez a gente já tem aqui duas opções de placa, sendo a ASRock B450M, que custa em torno aí de 520 reais, e a Aorus Elite B550M, que é um pouco melhor, mas também é um pouco mais cara, custando em torno de 775 reais. A B450M tem um formato micro ATX também, possuindo um socket AM4, que indica que suporta o Ryzen 5. Também tem dois slots para memória RAM de até 32 GB, com uma velocidade de até 3200 MHz cada. Ela possui 3 conectores PCI Express 3.0, x16 e um conector 2.0 x1, com um armazenamento Ultra M2 e 4 suportes SATA 3, além de HDMI e VGA também. Já a Aorus Elite B550, que novamente é uma micro
micro ATX, tem quase as mesmas especificações, mas aqui a gente já tem 4 slots de memória RAM, suportando até 128 GB, 32 GB em cada slot, tem uma frequência que pode ir de 2133 até 4733 MHz, ou seja, muita coisa. É equipado com 3 conectores PCI Express, sendo um conector 4.0 x16 e mais 2 conectores 3.0 x4 e x1, tendo 2 suportes M2 e 4 suportes SATA. Já de placa gráfica, a gente já tem aqui as mesmas opções de antes, ou seja, um RX 580 de 8 GB ou um RX 6600 de 8 GB. Não vai mudar nada, até porque são as mesmas placas, mais custo-benefício que eu acabei encontrando por menos de R$2.000, mas só que agora que a gente concluiu a parte principal dos dois PCs, agora sim que a gente vai para as peças secundárias. Inclusive essas peças vão servir para ambos os PCs, ou seja, com Intel ou Ryzen, sei lá, qualquer coisa eles vão servir, tá? De cooler para CPU, a gente já tem aqui o cooler da Maxcall. Ele é um cooler bem baratinho, custa papai de 70 a 90 reais mais ou menos por aí, então não é para esperar o extraordinário dele. O lado bom é que a fabricante diz ter feito ele com suporte para LGA 1700 e também para M4. Só que se você quiser um cooler melhor e quase na mesma faixa de preço, a gente também tem um cooler da Redragon TIE, alguma coisa assim, não sei como é que pronuncia. Ele é um bom cooler também, tem boas avaliações na Amazon, mas o único problema é que apesar de ele ter sido feito para Intel e AMD, ele não é compatível com o socket LGA 1700, só com a M4, mas vai ficar a seu critério qual você vai escolher. Em relação às memórias RAM, eu dei uma boa pesquisada e não encontrei memórias muito acessíveis, digamos assim, né, custo-benefício, porém eu decidi deixar aí na descrição 2 links de memórias de marcas e tamanhos diferentes, sendo uma de 4 GB DDR4 da HyperX, que no AliExpress custa em torno de R$96 cada um, e outra de 8 GB DDR4 também da Chrysler, alguma coisa assim, não sei como é que pronuncia, custando em torno de 240 contos. Sim, eu não sei qual é o motivo de custar desse tanto, irmão, é só uma memória RAM, um pente pequeno que não vai fazer muita diferença. Não, vai fazer sim, tá? Não leva a sério não, pelo amor de Deus. O que eu aconselho você a fazer é comprar 2 memórias, independente se for de 8 ou de 4 GB, porque 4 GB é muito pouco, 8 GB é o mínimo que eu recomendo para não travar o PC na hora de ligar, e 16 GB é o que eu mais recomendo você equipar no seu computador, seja 2 memórias de 8 GB ou um pente de 16 GB mesmo. Isso vale tanto para quem quer jogar, quanto para quem trabalha com edição de vídeo, programas 3D, etc. Em relação à quantidade de energia que o PC vai precisar, analisando as configurações e as peças no geral, já vamos falar sobre isso, eu cheguei a uma conclusão de que vai precisar de no mínimo 550 a 600 watts de potência, mas por precaução e para folgar o trabalho da fonte, né, não extrair o máximo assim para não explodir, eu decidi pegar uma fonte de 850 watts com um selo 80 Plus Gold. Nesse caso aqui, a Cooler Master MWE 850 V3 de 850 watts. Ela é uma fonte barata e boa, que custa em torno de R$450 por aí. E se você quiser escolher outra fonte, escolha uma que tem pelo menos um selo 80 Plus Bronze, no mínimo, tá? Porque pela sua segurança mesmo, para a fonte não poder acabar dando pau ou até mesmo pegando fogo ou alguma coisa assim que possa tanto lhe machucar quanto danificar o seu PC. Já na questão do gabinete e das fãs pro gabinete, eu decidi pôr eles aqui mais por conta de algumas pessoas que podem acabar tendo receio de escolher algum gabinete errado, então aqui na descrição eu deixei o link de 2 gabinetes, sendo nesse caso aqui um gabinete da Pichau e outro gabinete da Acer Geek, alguma coisa assim. Eles são gabinetes até que grandes, suportam mais que uma micro ATX, e eu já deixei eles sendo grandes gabinetes para caso algum dia você decida comprar novos componentes maiores e não precise simplesmente mandar esses gabinetes para vala. Com relação ao preço, eles custam numa faixa de 170 até R$490, 500 no máximo por aí, mas vale a pena se você pretende evoluir sua máquina futuramente. E se você tem um gabinete em mente, mas não é acompanhado de fãs, eu deixei um link aqui de um kit de fãs Acer Geek também, aqui na descrição para você comprar. São fãs bem baratinhas, custam um papo de 50 a 60 reais aí no site da Pichau, e não vão ser as mais picas do mercado, mas se você quer peças acessíveis, eu decidi colocando tudo o mais custo-benefício possível aqui, obviamente com um pouco de qualidade. E sim, eu já notei que faltou SSD, faltou falar sobre isso, mas eu prefiro deixar por conta de vocês. Escolher um SSD é bem de boa, você só precisa ver se tem a quantidade de armazenamento necessário para você, recomendo no mínimo 512 GB de armazenamento, e se a conexão é compatível com a sua placa-mãe. Obviamente que você vai ter que dar uma boa pesquisada aí para ver qual SSD mais vai caber no seu bolso e qual vai mais lhe atender bem. E agora chegando ao final das contas, literalmente, até porque agora a gente vai ver aqui algumas variações de configuração. E, obviamente tem mais de 4 variações aqui, só que eu vou citar a mais barata e a mais cara de cada configuração aqui com Intel e com Ryzen. E no final das contas eu vou fazer um cálculo aqui para saber em média quanto que você vai ter que economizar, juntar ou investir nesse computador para poder conseguir todas as peças. Começando pela versão mais barata do PC com Intel, a gente vai escolher aqui, né, vamos supor que a gente escolheu um i3 12100, que custa em torno de R$690, mais a RX 580 de 8 GB, que atualmente está custando por volta de R$700 a R$900 por aí, um cooler CPU da Maxcall, que custa
custa em torno aí de 70 a 90 reais, então eu vou botar 80 mais ou menos por aí, com dois pentes de 4 GB DDR4 da HyperX, que custa 96 reais cada um, e a fonte que eu já falei pra vocês qual é, que custa em torno de 450 reais, junto com o gabinete mais barato que eu encontrei, que é o da Pichau, que custa em torno de 100 reais, e juntamente com o kit de fãs, até porque esse gabinete que eu citei, ele não vem com tantas fãs assim, apesar de ele suportar mais fãs, ele só vem com duas, que custa em torno aí de 50 reais esse kit que eu acabei de falar. Então, calculando logo o total que você precisaria para comprar todas as peças desse PC que eu acabei de citar, seria em torno de 2.926 reais. Porém, eu recomendo que você junte no mínimo 3.100, até porque eu não tô contando com imposto nem nada disso. Já utilizando as peças mais caras no PC da Intel novamente, a gente aqui teria um i5 12400F, que custa em torno de 750 reais, com a mesma placa-mãe, porém agora com uma RX 6600 de 8 GB, que atualmente está custando por volta de 1.800 reais. Novamente com o mesmo cooler, ou seja, 80 reais, e agora com dois pentes de 8 GB DDR4 da Kellycer, né? Da Kellycer, alguma coisa assim, não sei pronunciar, perdão, que custa 240 reais cada um. Além de ser a mesma fonte, né, de 450 reais, a gente vai ter o gabinete mais caro também, que é o Acer Geek, que custa em torno de 400 reais. Ou seja, no total você vai acabar investindo nesse PC 4.624 reais. Então, se você quiser investir nessas peças, você tem que juntar no mínimo 4.800. Novamente, por precaução e também para poder você conseguir pagar algum imposto que possa surgir no meio do caminho. Agora, indo com as peças mais baratas de um PC com Ryzen, a gente já tem aqui o Ryzen 5 5500 com uma placa-mãe B450, uma RX 580 de 8 GB, juntamente com o mesmo cooler, ou seja, o cooler da Maxwell na CPU, e dois pentes de 4 GB novamente DDR4 da HyperX, novamente com a mesma fonte, o gabinete da Pichau que custa 100 pila também, juntamente com o kit de fãs, até porque o gabinete que eu citei aqui não vai vir com fãs, tirando o mais caro. E no total você vai precisar gastar aí 2.642 reais, porém eu recomendo que você junte no mínimo 2.800, até porque você precisa se prevenir, tá? Caso venha algum imposto, alguma outra coisa que faça com que o valor acabe aumentando. Já nas configurações mais caras desse mesmo PC, a gente tem novamente o mesmo processador, porém agora a gente já vem acompanhado com uma B550, juntamente com uma RX 6600 de 8 GB, fora o cooler da Regragon, e também dois pentes de 8 GB DDR4 da Kellycer. A fonte é a mesma e o gabinete é aquele da Acer Geek, que custa 400 conto. No total você vai gastar aí em torno de 4.520 reais, então se você quiser investir esses 4.000, junte no mínimo 4.700. E só um último aviso, galera, pelo amor de Deus, esses preços aqui são apenas uma média do que os produtos realmente estão sendo vendidos. Nada aqui é um preço exato, então não venha reclamar comigo se estiver bem mais caro ou bem mais barato do que eu já citei. Já deixei vários links aqui de lojas e sites diferentes para você poder analisar os preços bem e conseguir comprar o mais barato possível, deixando claro aqui que eu não calculei nada incluindo imposto e muito menos custos de montagem. Eu apenas calculei o valor de cada peça e não todas as circunstâncias, ou seja, o valor de você pagar alguém para montar vai ser diferente, o imposto que você vai pagar muito provavelmente também vai ser diferente, então não tem como eu calcular isso tudo. Mas bom, esse foi o vídeo, eu espero ter ajudado vocês. Se tiverem peças ou sugestões de outra configuração acessível para poder me indicarem, eu vou estar aceitando e quem sabe futuramente eu não trago um vídeo com uma configuração melhor e mais barata, né? Enfim, eu espero que tenham gostado, deixem um like, se inscrevam, isso me ajuda demais, compartilhem se quiserem, né? E comentem aí abaixo o que vocês acharam do vídeo. Outros estarão aqui aparecendo na tela, eu vou ficando por aqui, é isso, valeu e falou!